A base da EFT, a gente vai dar esses toques nesses pontos energéticos, né? E a gente cria um equilíbrio energético dentro de nós. Mas ao mesmo tempo também, a EFT, como ela foi criada onde, de uma maneira que você tem que falar frases. O momento que você fala, você está colocando toda uma força, toda uma energia ali na sua intenção. E aí vamos dizer, se você tem uma dor de cabeça, você vai falar e vai focar para a dor de cabeça. Se você tem, como eu brinco, eu costumo brincar sempre, que a EFT pode tratar uma dor de dedo, né? O meu dedo aqui, uma dor de dedo, até uma dor de cotovelo. Ou seja, a EFT pode tratar qualquer problema emocional que possa estar passando por você. A dor no dedo, vamos dizer, pode ser um problema emocional, porque obviamente de repente você levou uma martelada no dedo, por exemplo. Você levou essa martelada no dedo, você vai estar emocionalmente atordoado por isso. Vai ter dor, né? Então deve ter atingido alguns nervos, esses nervos atingem o emocional. Então essa dor é pontual, é uma questão do martelo, a martelada no dedo, mas você foca nisso, você foca nessa emoção que você está tendo, a dor no dedo, ou uma dor de cabeça, por exemplo, e tudo mais. Tá? Essas são questões de sintomas. Agora, como eu falei também, você pode trabalhar dor no dedo ou a dor de cotovelo. Ora, dor de cotovelo, o que é? Nada mais é que todas aquelas coisas, tipo, estou ruim na vida, não estou bem, briguei com esse, briguei com a minha namorada, enfim, aquelas dores, né, as dores mais emocionais. Você vai focar nela também. Tá? Então, o segredo da EFT é você focar realmente no que você quer trabalhar. Ótimo. E para ajudar a focar, nós falamos uma frase. Tá? E qual é a frase que a gente fala, a frase básica que a gente fala na EFT? Né? A frase básica é assim, olha, mesmo que eu tenha reticência, seria problema, né? Mesmo que eu tenha esse problema, aí a segunda parte da frase seria, eu me aceito, eu me amo como eu sou. Ora, quando eu falo contradição, é que muitas vezes nós entramos numa contradição, nós falamos essa frase da boca para fora. A gente talvez não aceite, eu não me aceito. Entendeu? Digamos, por exemplo, que você queira trabalhar com a EFT, você queira trabalhar dinheiro, por exemplo. Tem um monte de gente querendo trabalhar dinheiro com EFT. Né? Tudo bem. Então, não sei se é o caso de vocês, mas um monte de gente quer trabalhar, melhorar a vida e tudo mais com a EFT. Ótimo. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer porque a EFT vai tirando bloqueios, vai tirando medos, vai tirando confusões mentais e aí nós vamos nos abrindo para uma vida melhor. Então dá para ganhar mais dinheiro com a EFT, lógico, dá para fazer. Tá? Mas a frase básica é essa, né? Mesmo que eu tenha esse problema, aí você vai focar no problema que você tem em relação ao dinheiro. Tipo, eu tenho aflição porque eu não ganho dinheiro, eu tenho medo de ganhar dinheiro. Enfim, aí você entra nos detalhes da coisa. Né? Mas ao mesmo tempo, você fala, mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito. Ora, nesse momento, a minha experiência é que nesse momento o pessoal empaca. A gente para e fala, mas como eu posso me aceitar? Eu estou com esse problema, eu não aguento a minha vida. Como eu posso me aceitar se eu tenho esse problema? Ou então tem gente que quer emagrecer. Né? Eu já vi muita gente emagrecendo com a EFT. Lógico que não é mágica, tá? Não é só fazendo esses toquezinhos aqui que você vai conseguir emagrecer. Né? Existe uma maneira de você focar.
Eu vou deixando isso bem claro. Não é para aqueles que conhecem a EFT de uma maneira... o Joaquim está falando que pratica EFT e ainda não teve resultado. Provavelmente, Joaquim, porque você faz de uma maneira muito... não vou dizer superficial, mas a gente vai falar de uma maneira ainda muito genérica. Então, dando o exemplo do emagrecer, né? Você vai fazer assim, você vai bater no ponto do karatê aqui e você vai falar essa frase: mesmo que eu queira emagrecer, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ora, nessa frase, eu já diria, provavelmente você não vai ter resultado nenhum. Por que não vai ter resultado? Porque não está entrando na sua essência. Ela não está entrando na sua emoção. Você tem que entender, se você quer trabalhar emagrecimento, por exemplo, ou trabalhar dinheiro, ou trabalhar dor, você tem que entrar no veio emocional da questão. Senão não adianta, não vai dar resultado. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem que saber entrar na questão emocional. Então, eu não sei bem o seu caso, Joaquim. Talvez no final da aula, guarda uma pergunta aí, Joaquim, para o final da nossa palestra aqui, que eu posso discutir mais detalhes com você. Tá legal? Porque a EFT funciona. Realmente ela funciona. Ela funciona para equilibrar você de tal maneira que o dinheiro começa a vir, você começa a emagrecer, você começa a ficar em paz com a vida, fica de uma maneira impressionante, é maravilhosa. A técnica é muito legal. Oi, bom dia, Alfredo. Você tá bom? Legal que você está aqui, tá? Pessoal que está entrando na sala agora, bom dia para todos vocês. Eu vou continuar aqui na apresentação, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer para vocês, que não adianta você focar numa coisa da boca para fora. Da mesma forma como não adianta falar, mesmo que eu queira emagrecer, isso não está entrando no seu emocional. Você tem que entender o que o problema da gordura significa para você. Você tem que entender qual o problema da falta de dinheiro significa para você. Né? Por exemplo, eu posso dizer um exemplo pessoal meu, vamos dizer, uma experiência minha. Eu estava sempre muito aflito, mas muito aflito, como eu ia ter dinheiro. A pergunta era sempre como. Tá? Então, eu sempre tinha essa pergunta: como eu vou conseguir dinheiro? Como eu vou conseguir dinheiro? Olha, eu fiz a EFT para essa aflição. Obviamente a aflição diminuiu de tal maneira que eu parei de ficar preocupado. Não é que o dinheiro veio na hora, eu ganhei na loteria. Tem gente que acredita nisso, que fazendo EFT, batendo nos pontezinhos assim, já vai ganhar na loteria. Não é isso. Tá? Não é isso. Okay? Eu, no meu caso pessoal, eu parei de ficar preocupado. Olha, no momento que eu parei de ficar preocupado, o que aconteceu? As energias... vamos dizer, a energia começou a funcionar de maneira certa. E quando a energia começou a funcionar de uma maneira certa, tudo foi se encaixando. O dinheiro começou a aparecer. Eu não estou louco, maluco, querendo ser milionário. Né? Mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo e consigo pagar as contas e tudo mais. Ok? Então é essa maneira. É assim que a gente tem que trabalhar, ver o foco. No meu caso particular, o foco em relação ao dinheiro era a minha preocupação. Como? O momento que eu parei de me preocupar com isso, eu já sabia, dentro do meu inconsciente, eu já sabia como fazer. E as coisas foram fluindo legal. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro. A Márcia já começou assim. Talvez. Bom, eu vou continuar, tá? Ok. Então, essas coisas, só falar da boca para fora não vai funcionar. Então, se você for fazer FT assim, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu me amo e me aceito profundo completamente, provavelmente você não vai resolver. Tá? A não ser, você tem que entrar na sua situação.
O que o dinheiro está significando para você? Ah, muita preocupação, estou muito preocupado. Então, você tem que fazer para preocupação, até ficar mais calmo. Falar da boca para fora não adianta. Então, da mesma maneira, essa frase que eu acho assim, essencial, é uma frase essencial dentro do trabalho da cura, dentro do trabalho da EFT, que é: eu me aceito profundamente. Então aí começa a nossa aula de hoje. Como falar essa frase, eu me aceito profundamente, ao mesmo tempo que você quer mudar. Como isso? Aí entra a questão. Entendeu? Porque você que está querendo fazer EFT é para mudar alguma coisa, para melhorar a vida, para mudar a vida. E ao mesmo tempo você está dizendo, eu me aceito. Né? Quem concorda comigo que isso seria uma contradição? Escreve aí, vamos ver. Tá? Eu vou passando para o próximo slide. E é esse tipo de contradição que eu quero explicar hoje para vocês. Tá? Porque, na verdade, apesar de parecer uma contradição, é a ponto-chave de toda a cura. E isso que eu gostaria de explicar para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Tá? Aqui no primeiro, eu vou tentando explicar mais ou menos os slides, e nessa eu vou explicar, eu vou tentando passar um pouco a prática também, tá legal? Então veja só, aceitar-se como você é e ao mesmo tempo querer mudar. Nessa palestra de hoje, eu vou tocar em 3 tópicos muito importantes. Eu gostaria, se possível, eu espero que vocês tenham tempo de ficar até o final da palestra, porque nós vamos tocar nesses 3 pontos. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade em se aceitar. Né? É uma dificuldade até mesmo falar a frase, mesmo que eu tenha esse problema, né? A gente faz um ponto caractere, mesmo que eu tenha esse problema, eu me aceito, eu me amo profundo e completamente. A Ramira está falando que acha que depende da força de vontade. Obviamente depende da força de vontade, depende da abertura, essa abertura que se chama de força de vontade. E essa abertura que a gente tem que trabalhar. Então hoje eu quero explicar esses pontos. Primeiro, essa dificuldade em se aceitar. Depois eu vou explicar a questão dos 2 lados da mesma moeda. Porque o problema e a solução não deixam de ser 2 lados da mesma moeda. Eu vou explicar sobre isso. Tá? E no momento que a gente entende essa questão, tudo começa a se resolver. É impressionante. Tá? Então, vamos lá, olha, eu vou explicar sobre a dificuldade em se aceitar, vou explicar sobre os 2 lados da mesma moeda, e terceiro, eu vou terminar mostrando que o problema, na verdade, sou eu. O problema, quando a gente fala, meu problema é falta de dinheiro, meu problema é meu nariz feio, meu problema é que eu tenho preocupações. Na verdade, o problema em si, se você for resumir todo, o problema sou eu. O problema é você. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar nessa identidade nossa. Tá legal? Então aí, nesses 3 tópicos que eu queria tocar hoje, são tópicos até profundos, que eu vou falar, lógico, eu vou falar de uma maneira mais superficial, porque não temos muito tempo, mas são tópicos importantes para o nosso crescimento. Tá? E eu espero que vocês fiquem, se vocês puderem me acompanhar, tá? Fiquem na aula o tempo todo, a gente vai demorar mais ou menos 1 hora a aula, e aí depois a gente dá tempo para abertura para perguntas e dúvidas, etc. Tá? O Alfredo está falando que mudar a vibração. Exatamente, a gente tem que mudar a vibração. Quando muda a vibração, muda tudo. Então a primeira coisa que a gente tem que mudar na vibração é essa dificuldade em se aceitar.
Isabel, bom dia. Quem está entrando, legal. Juliana também. A Juliana está falando que é aceitar, identificando e aceitando o problema. Sem dúvida. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. A dificuldade em se aceitar. Eu cito aqui um grande psicólogo, e é Carl Rogers. Ele fala o seguinte, ele fala o curioso paradoxo. Quando eu me aceito como eu sou, aí então eu posso mudar. O que quer dizer isso? Tem muita coisa por detrás disso, gente. Muita coisa. Quando eu me aceito como eu sou, aí eu posso mudar. O que a gente pode entender por isso? Porque no momento que eu não me aceito, falo, eu quero mudar, lógico, eu não me aceito, eu estou pobre, né? Dando exemplo do dinheiro, eu estou pobre. Olha só o que você está vibrando, eu estou pobre, não tenho dinheiro. Eu não me aceito porque não tenho dinheiro. Eu não me aceito porque eu estou na pendura. Ora, nisso você está criando resistência. Sabe aquela coisa da murro em ponta de faca? Você está criando muita resistência. O momento que você aceita isso, a gente fala, mas se eu aceitar, eu não vou conseguir resolver o problema. Mas aí que eu falo ao contrário. Né? Quando a gente aceita, aí a gente começa a resolver o problema. Tá? A Roseli fala, só me reconhecendo para ter conhecimento que estou vibrando errado. Roseli, num sentido mas como a gente vai se conhecer, aí eu vou dizer, olha, essa técnica da EFT, quem não conhece muito essa técnica, é uma sugestão, tá? Vai fazendo, porque a gente vai se conhecendo perfeitamente. É uma ótima técnica de autoconhecimento. Ótima. Então, voltando ao que eu falo, é exatamente isso. Quando eu me aceito, eu posso mudar. Ora, é um ponto de partida. Eu me aceito apesar desse problema. Eu me aceito, mesmo que eu esteja na pendura, mesmo que eu esteja passando por isso, eu me aceito. Nessa hora já existe uma mudança de vibração enorme. Vamos chamar a palavra vibração. Talvez alguns não aceitem direito. Usem a palavra que vocês queiram. Mas eu espero que vocês possam entender o espírito da coisa. Da questão de vibração, de vibrar realmente aquilo. Eu me aceito como eu sou, aí tudo começa a mudar. Agora, como se aceitar? A Isabel fala assim, como posso me livrar das mágoas? Não, peraí, Isabel, isso já é, mágoas significa as vibrações ruins, tá? Então, a gente tem que se aceitar como é. Então, parece um paradoxo, fala assim, eu estou magoado, como eu posso aceitar a situação? Como eu posso me aceitar? E aí a gente fala essa frase na EFT, né? Mesmo que eu esteja magoado, eu me aceito como eu sou. Olha, talvez você esteja falando essa frase só da boca para fora. E o problema está aí. A Raquel está perguntando, talvez o correto então é aceitar o problema. Assim nós estamos aceitando nós mesmos. Não é bem aceitar o problema, Raquel. A ideia é, o problema faz parte de você. Então, no fundo, é aceitar o problema. O problema é o outro lado da moeda, é isso que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá logo nos próximos slides, tá? O problema é o outro lado da moeda. De uma maneira geral, nós queremos sempre aceitar só o positivo. A gente não aceita as coisas ruins. Óbvio, a gente não quer coisa ruim, ninguém quer. Não estou querendo dizer agora que a gente tem que amar as coisas ruins. Mas elas fazem parte da vida, assim como o calor e o frio. Então isso é aceitação. Aceitar não só aceitar o problema em si, mas é aceitar a si mesmo. A Roseli está falando do efeito sombra, isso é legal. Tá, o Pedro está falando também que é uma questão de causa e efeito que a gente provoca. Pode ser, Pedro, mas o interessante é que você tem que ver que tudo são lados da mesma moeda. É isso que eu quero chegar lá nos próximos slides, tá bom? Vamos lá. Então, se nós criamos resistência, nós estamos indo
contra uma força muito maior do que a gente. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? O Lucivan então está perguntando aqui, deixa eu tentar responder rapidinho. Mesmo que eu tenha tal problema, mas não sentir nada, falar automaticamente, então a EFT não trará efeito. Lucivan, na sua pergunta, é interessante a sua pergunta, Lucivan, provavelmente não trará efeito. Ou seja, efeito vai trazer, porque no momento que você toca nesses pontos, você está se aliviando. São pontos de alívio, então traz um alívio, sem dúvida. Mas se você quer um efeito fulminante, se você quer realmente um efeito que é duradouro, que vai realmente resolver seu problema de vez, você tem que ir mais no âmago da questão. E você tem que entrar na emoção. Não pode dizer só da boca para fora, não vai adiantar. Né? Então, por exemplo, você pode, só fazendo os toques aqui, você pode se aliviar de tal maneira que a sua vibração fica legal, você para uma dor de cabeça, você fica legal no dia, sem dúvida, é ótimo. Isso é ótimo. Mas se você quer ir mais fundo, você quer uma técnica profunda que possa resolver seu problema direto, lá na causa raiz, então você tem que ir mais fundo na emoção. Entendeu, Lucivan? Eu acho que ficou claro agora para todo mundo. Tá? Então se quiserem, deixa as perguntas para depois. A Débora está falando que a técnica deu certo, porque a técnica em si, realmente dá certo. Então, voltando ao slide, veja só essa foto aí, olha, um menininho tentando ir contra esse, não vou chamar de monstro, né? Tentando ir contra esse cara gordão. Olha, obviamente isso daí exemplifica muito as nossas tentativas de resolver o problema. Nós queremos resolver o problema, e o problema fica maior. Como é que você vai conseguir resolver esse problema? Como é que você vai conseguir ganhar desse cara? Né? Então, a ideia é aceitar primeiro. Não criar resistência. Então, a questão lógico que é um lutador de sumô. E para quem quiser brigar comigo, eu também sei lutar sumô, tá? Cuidado comigo. Ok? Então vamos lá. A questão é essa, não criar resistência, aceitar o outro lado da moeda. Em outras palavras, deixar fluir a correnteza. Deixa fluir. E aí vem sempre a questão, mas como eu quero resolver o problema, como eu posso deixar fluir? Mas é deixando fluir que a gente resolve. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de nadar num rio. Tenta nadar num rio, tenta ver a correnteza. Quem já teve essa experiência já sabe como é. Se você vai contra a correnteza, ou nadar, ou andar num barco, ou remar num barco no rio. Se você vai contra a correnteza, vai ser muito difícil. Você tem que ir de tal maneira, aos poucos, nadando aos poucos, e deixando-se fluir, que você vai chegar na outra margem. Tá certo isso? É muito diferente de uma piscina, sem dúvida. Sem dúvida. Porque nós temos uma correnteza, uma força contrária. Então nós temos que saber usar essa força a nosso favor. É isso, deixar fluir na correnteza. E essa é exatamente a frase da EFT. Apesar do problema, eu me aceito como eu sou. E muito bonito falar dessa maneira, muito bonito. Mas pode ser da boca para fora. E se você não aceita? Aí que está a questão, tchan, né? Como fazer se a gente não se aceita? Aí então eu vou mostrar o próximo slide. Tá? Então se apegue a alguma coisa positiva. Não, aceitar-se para você é muito ruim, não está muito difícil para você. Não fale apenas da boca para fora, fale o que seja verdade.
Então, por exemplo, você pode fazer um jogo de palavras. Tipo, apesar, né, você vai bater aqui no ponto do karatê, e você vai falar assim, apesar do meu problema, eu aceito uma certa parte de mim. Uma parte, talvez. Eu não aceito todo, mas eu aceito uma parte. Pode ser. Pode ser assim, por que não? Começa, é um começo de uma vibração boa. Ou então, apesar do problema, eu quero chegar a me aceitar. Olha, eu não me aceito ainda, mas eu quero chegar a me aceitar. Tá? Então aqui vai essa primeira dica para vocês hoje. Tá? Não fale apenas eu me aceito, eu me amo, da boca para fora. Se não condiz a realidade para vocês, então fale alguma coisa que seja que condiga a realidade. Tá? Seja assim, pega alguma coisa, o mínimo que seja, gente. O mínimo que seja, tipo, eu gosto, mesmo que eu não me aceite, então começa assim a EFT, mesmo que eu não me aceite, eu aceito meu nariz. Né? Eu gosto, pelo menos, eu não gosto da minha vida atual, mas eu gosto do meu nariz. Sei lá, eu não gosto da minha vida atual, mesmo que eu tenha esse problema de dinheiro atualmente, eu sei que eu tenho uma possibilidade de superar isso. Alguma coisa que tenha realidade para você, que seja positivo para você. Né? Então, essa é a questão. Aceitar tem que ser positivo. Se você ainda está rejeitando, tipo, mesmo que eu tenha esse problema em me aceitar, eu ainda assim espero um pouco, apesar desse problema, eu vou um dia chegar a me aceitar, eu me abro a possibilidade de um dia chegar a me aceitar. Tá legal? Isso é uma questão chave, tá? Como a Lucivan está colocando aqui. Tá? É uma questão chave, sem dúvida. Então essa aceitação. É aí que a gente para esse paradoxo. Como mudar? Como eu posso mudar a minha vida e ao mesmo tempo tendo que aceitar a situação que eu estou? É lógico. É lógico, a gente vai mudar só aceitando a situação como nós estamos agora. A partir do momento que você aceita, você dá um passo adiante. Como é que você quer dar um passo adiante se você não aceita onde você está? Tá, o Pedro falando, diz que no final do dia faz a EFT falando as frases do Ho'oponopono. Ótimo, Pedro. Com certeza também dá. Então, em outras palavras, o que eu quero mostrar para vocês é que você, todos nós temos a capacidade de ter força. Nós temos força e temos comando. Então, essa questão de ficar na perturbação, na preocupação, como eu posso resolver meu problema? Se eu não me aceito, eu não aceito o problema, a gente só está nadando contra a correnteza. Você fica nadando contra a correnteza. Então, nessa hora, sinta-se dono de si próprio, sinta-se forte. Tá? Então, fale assim, mesmo que eu tenha esse problema, e eu não consiga me aceitar por causa desse problema, eu ainda assim vou chegar um dia a me aceitar, um dia eu sei que um dia eu vou ter que me aceitar, ou então eu aceito o meu nariz, eu aceito que alguma força dentro de mim, existe uma força dentro de mim, alguma coisa que condiga a sua realidade. Né? E, lógico, essa força existe dentro da gente, sem dúvida. Todos nós somos esse guerreiro, todos nós somos esse vencedor. Mas, atenção, porque sempre quando a gente quer lutar contra alguma coisa, sempre quando a gente quer resolver ou mudar a nossa vida, pode vir muito bem o medo. O medo é uma questão muito forte. Eu quero mudar a vida, mas aí a gente sente medo. Então, de novo, olha, tap. Vamos fazendo EFT para todas essas questões que possam vir para nós. Eu quero mudar a vida, eu quero ganhar dinheiro. Ótimo. E quanto de medo tem em você para isso? Na visão externa, pode dizer, não tem medo nenhum.
Eu não tenho medo nenhum, eu quero ganhar dinheiro e ponto final. Mas eu posso dizer para vocês, existe muito medo aí. No momento que a gente fala, eu estou parado, sabe quando a gente fala, eu estou parado, eu não consigo mudar a minha vida, eu tô protelando, eu fico preguiçoso, e não sei o que, tudo isso é sinal de algum medo de dar o passo adiante. Né? Esse medo de dar o passo adiante. Então na EFT, nós podemos dar passos adiante, às vezes pode ser passos de formiguinha, não se preocupem. Comecem a dar passos de formiguinha, você vai ver a formiguinha, quanto menos você espera, ela já chegou lá do outro lado. E ela já fez horrores. Então nós também podemos fazer passos de formiguinha e nós vamos fazer horrores. Mas nessa, veja o seu problema, veja o que você quer mudar na vida e começa. Mesmo que eu tenha esse problema e seja difícil eu aceitá-lo, e muito difícil, mais difícil ainda é me aceitar por causa desse problema, eu ainda assim procuro achar aquela parte dentro de mim que é forte, que tem força, como uma formiguinha. É um exemplo, tá? É um exemplo, mas veja como você pode formular a frase que vai condizer mais à sua realidade. Tá legal? Tá legal até aqui? A Astrid pergunta a questão de procrastinação. Procrastinação nada mais é do que esse medo, Astrid. Tá? A gente não sabe, a gente quer dar um passo adiante, mas não sabe como dar o passo adiante. Por isso, volta lá ao primeiro slide que eu mostrei. Você só vai dar um passo adiante se você tiver um pé. Olha só, imagine você dar um passo. Imagine dar um passo. Você vai dar um passo, você tem que ter um pé firme num ponto e dar um passo com outro pé, certo? Então esse pé firme num ponto é onde você está. Qual é a sua situação? Eu estou na pendura, eu estou ruim. Mas isso quer dizer, eu me aceito nessa pendura. É pôr o pé firme num lugar, para você poder dar o passo. E a procrastinação nada mais é do que isso. Você não consegue ver onde está seu pé, quanto muito menos você vai ver onde você vai conseguir dar o outro passo. Entenderam? Então a gente tem que aceitar a nossa situação como é. É isso mesmo. Ô Jorge, você tá bom, Jorge? Tá dizendo que o áudio está cortado, que pena, você não está me ouvindo, né? Bom, para aqueles que estão com problema de áudio, eu peço desculpas e eu vou colocar essa aula de hoje, eu vou colocar no YouTube e vocês podem ouvir do YouTube, porque eu não posso fazer milagres, eu não sei. Tá? Tem gente que está ouvindo ruim, eu não sei. Ok, então nós entramos no segundo ponto que eu queria explicar hoje. O Gerson fez uma pergunta muito importante aqui. Eu reconheço o problema, mas reconhecer é uma coisa e aceitar parece ser outra coisa. Não é aceitar o problema em si, Gerson, é aceitar a si próprio. É aceitar, ter autoestima. É ter a autoestima, isso é muito importante. Tá. Ok? Então, essa aceitação é ter a autoestima. Começar a ter valor próprio. Apesar desse problema, eu sou um cara legal. Apesar desse problema, eu me aceito. É isso que eu quero dizer, tá? Deu para entender melhor agora? O que fazer para aceitar emocionalmente? Gerson, aí é uma questão de trabalho, tá? Realmente é uma questão de trabalho. Então vamos lá. Mesmo que eu não consiga me aceitar, mesmo que eu consiga reconhecer meu problema e não consigo me aceitar emocionalmente com isso, eu me abro a possibilidade de me aceitar. E você vai jogando palavras que você possa se identificar.
E a Astrid está perguntando em quanto tempo se consegue, fazendo EFT, se consegue melhorar a autoestima. Astrid, eu já vi gente conseguindo melhorar a autoestima em 5 minutos. E eu já vi gente que tentando fazer isso em 5 meses. Não tem resposta clara, não existe. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, de qualquer maneira, problema da autoestima é um problema, certo? Minha autoestima baixa. Ou então minha barriga grande, minha falta de dinheiro. Isso tudo que está no universo de problemas. Tá? E agora eu quero explicar então essa questão, os dois lados da mesma moeda. O problema nada mais é do que o outro lado. É o outro lado de você. Vamos dizer, dentro de você, você é uma pessoa rica, fabulosa, iluminada, perfeita. E o outro lado, é o lado sombra, né? Como alguém disse agora há pouco, que é o lado sombra. O outro lado de você é essa pessoa na pendura, na dúvida, na procrastinação. Então, são lados da mesma moeda, são as dualidades do mundo. Se a gente não aceita, você pode dizer, eu gosto muito mais do calor do que do frio. Tá, tudo bem, mas não deixa de ser uma percepção dos sentidos. Calor e frio são percepções. A gente tem que tolerar. Né? A gente tem que saber tolerar. Então é isso. O que eu quero explicar melhor é esses dois lados da mesma moeda. Quando a gente quer resolver, mas a gente está preso a um problema. A gente briga com essa dualidade. Então, legal. Agora, eu perguntaria para vocês, esse lado da dualidade, tá? E se a gente aceitasse tudo como um todo? Se a gente aceitasse a moeda, cara e coroa, como ela própria, frio e calor, como apenas a questão do clima da vida, felicidade e dor, como dois lados da vida. Esse é um ponto um pouco mais filosófico, mas é importante a gente entender isso, eu vou mostrar no próximo slide como é isso. Tá? Essa questão de atração e repulsão. No momento que nós temos repulsão pelo problema, eu não me aceito por causa desse problema. Eu não quero mais saber desse problema, eu quero resolvê-lo. Tem lógica isso, não é certo? Tem lógica, mas é uma repulsão. É a repulsão. E a atração, você não quer a lei da atração, você não quer mudar pela lei da atração e tudo mais, a gente tem que entender que a atração e a repulsão são dois lados da mesma moeda. Então, por mais que a gente queira fazer só aquelas coisas positivas, né? Não, só vamos pensar nas coisas positivas, só nas coisas positivas e tudo mais, você está indo contra, você está querendo negar o seu outro lado, o seu lado sombra. Você está querendo negar aquela coisa que você tem esse problema. Então, a ideia da EFT é fazer o equilíbrio. É buscar esse equilíbrio. Gente, eu estou dizendo isso, eu posso dizer por experiência própria. Tá? Quando nós chegamos no equilíbrio, tudo fica tranquilo. É aquele lado equânime, aquele lado de você estar igual, seja para felicidade ou para dor. Você está igual para riqueza ou para pobreza. Você está igual para a luz e para a escuridão. No momento que você está igual, você se equilibra e você consegue o que você quer. Tá? Você não pode negar as duas coisas. Então, a EFT, quando nós fazemos a EFT, fazemos a EFT para entrar nesse estado de equilíbrio, estado de harmonia. E esse exercício que nós vamos fazer logo mais. Tá bom? Nós vamos fazer esse exercício logo mais. Tá? Chegar na EFT para fazer o equilíbrio. E que é esse equilíbrio? Né? Como eu falei, são os dois lados da mesma moeda. Quando a gente só quer coisas positivas e nega o negativo, a gente está indo contra a correnteza, gente. Então não pode. Por isso que é importante, apesar do meu problema, eu me aceito.
Eu aceito esse lado negativo meu. Eu aceito esse meu lado sombra. Apesar desse problema, eu me aceito. Parece uma armadilha isso. Parece uma armadilha, mas é isso que traz o equilíbrio. Então eu cito aqui uma frase de um livro de filosofia da Índia. Ele fala assim, bem claro, ele fala assim, a tristeza e a alegria vêm como o frio e o calor. São percepções apenas. E o sábio consegue tolerar. Olha, eu não estou querendo dizer que eu ou você temos que ser sábios, mas alguma sabedoria a gente tem que ter. Tá? Então não adianta a gente só querer ser positivo, só querer negar, a palavra seria essa, negar o problema. A gente tem que aceitar o problema e não negá-lo. Isso seria a chave. Tá? Aceitar o problema e não negá-lo. Porque problemas nada mais são do que o outro lado da mesma moeda. E o verdadeiro sábio consegue tolerar. Ficou claro isso? Ficou claro esses pontos para vocês? Agora nós vamos entrar num exercício. Se alguém não tiver ainda muito claro, me escreve aí alguma coisa. Mas de um modo geral, a gente tem que fazer exercício da EFT para entrar no equilíbrio. No momento que a gente entra no equilíbrio, a gente tem a solução. Dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, já tem solução. Não fique esperando a solução vir de fora, não. A solução já está dentro de nós. É só tirar esse equilíbrio. Por exemplo, eu estou preocupadíssimo pela falta de dinheiro, não sei como pagar contas. Essa preocupação é só uma vibração negativa. Então não é legal. Tá? Ela realmente não é legal. Você faz a EFT para essa preocupação, você fica tranquilo. No momento que você fica tranquilo, dentro de você vem a solução. Como fazer para pagar a conta? O dinheiro vem. O dinheiro, as coisas vêm no mundo. O dinheiro, a saúde, a felicidade, a namorada que você quer ou o namorado que você quiser. As coisas vêm para você, porque você está em equilíbrio. E o equilíbrio vem isso, sabendo que o problema é parte de você. Por isso apesar do meu problema, eu me aceito. Está claro esse ponto? Está claro aí ou o pessoal está com dificuldade de ouvir? Tá legal. Valeu, gente. Muito, muito legal. Obrigado por estarem ouvindo até aqui, né? Quem conseguiu estar ouvindo até aqui, legal. Vejam só, então, aí nós chegamos no terceiro item, no terceiro ponto que eu queria explicar hoje. O problema sou eu. E eu tenho o poder de mudar. Nós temos a ideia terrível, né? E o costume, vamos dizer, o costume terrível de apontar para os outros. Né? Apontar para os outros, o problema é esse, o problema é aquilo, o problema é não sei o que, o problema é não sei o que lá. Olha, todo o problema se resume ao que? Parte de mim. Então, se eu vou falando para você, se eu pergunto para você, qual é o seu problema? Né? Seu problema é questão da vida pessoal, sua vida tem algum problema? Os relacionamentos, seu relacionamento amoroso, seu relacionamento amoroso também está ruim, problema de saúde, a saúde está ruim, problema no trabalho, não consegue trabalhar direito, não consegue ter relacionamento bom com o chefe, problema de dinheiro, né? Enfim, é um leque de problemas, né? Um universo de problemas. Mas todo problema, no fundo, a gente pode dizer, o problema é você. O problema sou eu. É a minha identidade com isso, a minha identificação com ele. Né? Então, a gente pode dizer, bom, é uma crença que eu tenho, é um trauma do passado, é um medo. Tudo isso a gente tem que identificar, lógico, a gente vai ter que identificar. Mas tudo não deixa de ser você.
Então eu gostaria agora de fazer um exercício. Eu queria que vocês, quem está me ouvindo aí, quem está conseguindo me ouvir, né? Quem está conseguindo me ouvir, que quer fazer o exercício comigo, tenta pensar num problema específico. Tenta pensar num problema específico que no fundo tem uma identificação com você. E a ideia é aceitar, nós vamos chegar lá, tá? Não precisa se aceitar agora. Mas a ideia é aceitar-se apesar do problema. A ideia é englobar esse problema como lado da outra, mesmo lado, o outro lado da mesma moeda. Tá legal? Então peguem aí um problema que vocês queiram trabalhar. Tá? Minha vida é um problema. Ó, tudo bem. Dá uma nota agora só para medir, de 0 a 10. Ou a nota que você quiser. Tá? 10 o problema é um problemaço, 0 não é nada. Dê uma nota e vamos fazer o exercício. Tá legal? Todo mundo a postos? Vocês vão seguir comigo o exercício? Tá? Legal. Então vamos lá. Vamos adiante. Então veja só, a gente tem a capacidade de mudar, e o exercício da EFT é para a gente conseguir mudar. Então eu gostaria que vocês sintonizassem, se focassem no problema agora, e vamos tentar trabalhar nessa questão de aceitação, reconhecendo que o problema é parte de você, e você é dono de si próprio, tá? Então vamos ser responsáveis, vamos aceitar, reconhecendo que é parte de mim, eu tenho o poder de mudar e eu sou dono de mim mesmo. Ok? Então vamos lá, olha só. Nesse exercício que nós vamos fazer agora, nós vamos tocar nesses 3 pontos, tá? Aceitação, o lado da mesma moeda e no fundo, o problema é dentro de mim. Sou eu mesmo. Tá legal? E nós vamos tentar chegar num equilíbrio, vamos ver. Tá? E depois eu deixo aberto mais para perguntas. Então vamos para trabalhar. Quem não sabe ainda direito o esquema da EFT, é só tentar seguir a minha. Eu sei que a minha imagem está pequenininha aí no fundo, mas tenta seguir a minha imagem. Vamos lá. Primeiro nós batemos o ponto do karatê. O ponto do karatê é esse ponto aqui, com uma mão você vai bater o outro lado da mão. Tanto faz mão direita ou mão esquerda. Vamos lá, então vamos comigo, batendo esse ponto do karatê. O importante é deixar sempre a respiração solta, tá? E repitam comigo, tá? Em voz alta, se possível, melhor. Mas se não puder também, não tem problema. Apesar de todos esses meus problemas, pode repetir, tá? E apesar de eu querer terminar com eles, rejeitando todos esses problemas, eu ainda assim procuro me aceitar como eu sou. Vamos continuar repetindo. Apesar de ser muito difícil eu chegar a me aceitar por causa de tantos problemas, eu procuro ainda assim chegar a entender que a causa de tudo isso é a minha identificação com eles. E que eu tenho o poder de me equilibrar. Ok, solta agora. Eu ainda quero que você esteja focado no seu problema, tá? Vamos lá, primeiro na sobrancelha. Vamos dar leves batidinhas na sobrancelha. E repitam comigo, focando no seu problema. Todos esses meus problemas. Repitam, tá? Do lado do olho. Acho
que estão fora de controle. Embaixo do olho, lógico que eu me preocupo com eles. Embaixo do nariz, e mais. Como eu posso me aceitar tendo tantos problemas? Embaixo da boca, como eu posso me amar? Na clavícula, quem não conhece o ponto da clavícula é aqui, ó. É fácil deixar os problemas tomarem conta de mim. Agora embaixo do braço. E depois, culpá-los. E por fim, em cima da cabeça, eu estou criando uma guerra contra meus problemas. Aí a gente continua, tá? Início a sobrancelha de novo. E se eu pudesse aceitar, do lado do olho, mas como eu posso aceitar? Eu tenho que resolvê-los. Embaixo do olho, mas eles são lados da mesma moeda. Embaixo do nariz, eu poderia agora me deixar levar pela correnteza. No queixo, e me aceitar como eu sou, apesar dos problemas. Na clavícula, afinal, a vida sempre tem os dois lados. Embaixo do braço, a felicidade e a dor. Em cima da cabeça, e eu me abro para o equilíbrio. Eu quero que vocês soltem bem a respiração. Veja como está agora. Observe a si próprio. Veja como você consegue enxergar o seu problema. Isso, obviamente, eu não fico esperando aqui, eu não estou esperando que você vai resolver o problema logo de cara. E não é com esses 2 minutos de exercício. Legal, Roseli, legal. Não é com esse exercício que a gente vai resolver logo de cara, mas esse exercício vai por mim, ajuda a equilibrar. E agora nós vamos continuar, tá? Então gostaria que vocês observassem a si próprios. Muito legal, aparecer mais questões a serem resolvidas, sem dúvida. Apareçam e continuem, vai assim. Esse é o exercício do autoconhecimento, gente. Vamos lá, vamos de novo. Continuando aqui no início da sobrancelha. Mas esse meu grande problema em me aceitar. Do lado do olho. É a minha baixa autoestima. Embaixo do olho. Porque tudo eu e eu. Embaixo do nariz, acho que o problema sou eu. No queixo, e eu tenho o poder de mudar. Na clavícula, se eu aceitasse que esses problemas são o outro lado da moeda. Embaixo do braço, eu aceito esse lado meu. E em cima da cabeça, e entro em harmonia com esse meu lado escuro. Continuando, tá? Vamos continuar. Início da sobrancelha. Hoje, eu escolho entrar mais em harmonia com o meu lado negativo. Do lado do olho, entendo que sou eu o problema. Embaixo do olho, e também sou eu a solução.
embaixo do nariz. Hoje, eu escolho ver o mundo em mais harmonia. Embaixo da boca. E os meus problemas também. Clavícula. Afinal, eles são parte de mim. Embaixo do braço. Talvez eu não consiga resolver meus problemas de uma hora para outra. E em cima da cabeça. Mas eu sei que eu posso estar em harmonia e me aceitar. Ufa, o sol tá legal. Tá legal, gente? Tem algumas pessoas aí me perguntando se eu vou mostrar isso depois. Sim, vai estar no YouTube. Vocês podem ver no YouTube. Tá? Esse foi um exercício de entrar em equilíbrio. Ok? Me pergunta, a Tânia está me perguntando se dá para fazer por elogio e agradecimento. Sem dúvida, Tânia. Tá? Sem dúvida. Apenas eu sempre dou o toque que se tiver algum problema atormentando você, foca um pouquinho nesse problema até ele se equilibrar. Porque não adianta muito você querer negá-lo. É tudo isso que eu falei para vocês nessa aula toda. Querer negar o problema dando um ponto positivo vai ser contraproducente. A gente tem que encarar o problema de frente. Tá legal? Mas eu vou mandar isso tudo para vocês. Tá bom? E agora eu vou deixar aberto para perguntas. Mas eu não terminei não. Quem está ainda na sala, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês a Silvana perguntando se isso pode ser feito para ter saúde também. Sem dúvida, Silvana. No momento que você se equilibra emocionalmente e energeticamente, a sua saúde vai vir, tranquilo, com certeza. Provavelmente a saúde está presa muito ainda a questões traumáticas do passado. Aí tem que trabalhar o trauma, mas isso é outra lição. Sem dúvida é uma questão de equilíbrio. Então, gente, equilíbrio por equilíbrio está aí, olha. Eu vou dar um curso, eu quero mostrar para vocês, quero usar a oportunidade aqui de dizer para vocês, eu vou ao Brasil agora em outubro e novembro para dar mais cursos de EFT. E o que você vai aprender num curso, tá? Eu estou oferecendo esses cursos de EFT. Estou oferecendo esse curso de EFT. Nesse curso você vai aprender a teoria do EFT, fazer muito exercício prático, você vai ter experiência em se auto-aplicar, você vai ver muita coisa na prática, você vai poder depois aplicar a EFT nos outros, saber como aplicar nos outros, até poder trabalhar com ela se quiser, tá? Então, esse é o roteiro, gente. Eu vou estar em outubro, eu vou estar em Goiânia, Brasília, Belo Horizonte. Se vocês estiverem perto dessas cidades, vejam a possibilidade de aparecer no curso, porque vale a pena. Tá? Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Montes Claros. Depois eu vou para São Paulo, Curitiba. E aí depois eu vou estar em Portugal, Lisboa e Funchal. Tá legal? Então ficou aqui o recado, tá? O convite para participar do curso. E agora... Débora, fico esperando você ver você no próximo no curso, tá legal? Eu agora vou ver quem está fazendo alguma pergunta para poder tentar responder, tá? Vamos lá? É que agora, peraí, as perguntas estão indo muito rápido, não sei se tem alguma pergunta importante que eu não consegui responder. A Débora fez o primeiro módulo, eu vou dar o segundo também. Que cidade você está, Débora? Tá. O Bruno dizendo, oi Bruno, você está bom? Você está dizendo que o coração está batendo, isso talvez tenha tocado alguma ferida em você, é possível, entendeu? Vai fazendo até se acalmar, vai tranquilo nessa. Vai tranquilo. Ok?
Eu vou encaminhar essa aula por e-mail, sem dúvida. Eu fui lá atrás, estou pegando algumas perguntas lá de trás, tá? A Ramira está perguntando se uma pessoa vive no meio de uma guerra, né, vive uma vida miserável, como essa terapia pode ajudá-la? Ora, você dá o exemplo aqui de colocar viver em Israel. Eu não precisaria dar o exemplo de Israel, um exemplo geográfico não, Ramira. A guerra existe dentro de nós. Nós vivemos numa guerra, nós vivemos em grandes conflitos dentro de nós mesmos. Então, como a terapia vai nos ajudar? Sem dúvida vai nos ajudar. Vendo que esses conflitos que nós temos, essas guerras que nós temos que aprender a tolerar. E no momento que a gente tolera, a gente começa a se equilibrar e a gente consegue ver luz. A gente consegue ter uma visão mais clara. Tá? Se eu posso responder para você rapidamente, em poucas palavras, é isso, tá, Ramira? Que sem dúvida a terapia faz bem, vai ajudar. Se a guerra é tormento físico, se você der o exemplo de uma questão geográfica, viver num lugar onde cai bomba a todo momento, sem dúvida, é uma grande trauma. São traumas. A EFT é ótima para trabalhar traumas de guerra. Existem experiências, existem pesquisas, existem práticas ótimas de trabalhar os veteranos de guerra que voltam traumatizados da guerra e têm facilidade de trabalhar com a EFT. Tá? Então a terapia funciona muito bem para isso também, tá, Ramira? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Elias está falando que a Alemanha é campeã mundial. É, Elias, é verdade. Mas a gente é campeão de toda parte, Elias. Eu vou colocar, a Astrid está perguntando se eu vou colocar esse exercício no YouTube. Vou colocar no YouTube, sem dúvida, vai estar lá no YouTube. A Débora falando que pode ir para Curitiba. Débora, te procuro, espero você por lá então. Legal, Karina. Obrigado a todos vocês que ainda estão na sala, que me ouviram, tá? Peraí, minhas perguntas, se você vai mandar no e-mail o roteiro, vai colocar no YouTube, vou. A Ramira de novo falando, não, aí de novo a Ramira falando do Israel, sim, sem dúvida. O Bruno falando que Bruno, eu vou dar o segundo módulo no Rio de Janeiro só em março, tá? Agora não. No Rio de Janeiro só vou voltar em março, exatamente. O roteiro todo, toda essa aula vai estar no YouTube, tá? Com o texto e os slides, não tem problema. Olha, a Lucivan está perguntando aqui, pena que não dá para mudar a realidade política fazendo EFT. Não dá, realmente pode ser que não dê. Mas eu acredito muito nas vibrações, sabe, Lucivan? Lucivan. Eu acredito muito nas vibrações. E se a gente pode mudar, a paz mundial começa conosco mesmo. Então, se nós começamos a ter paz em nós, isso é um efeito multiplicador. Se nós estamos em guerra conosco, guerras emocionais dentro de nós, e a gente fica perturbado porque a bomba está caindo no vizinho, e querendo fazer o vizinho parar de atirar bomba, é legal, tudo bem, mas porém, se a gente está em paz conosco mesmo, a gente vai ter muito mais condições de fazer o vizinho parar de jogar bomba. Entende o que eu quero dizer? Que a paz mundial começa dentro de nós. E como nós temos guerras internas, nós temos que estar em paz conosco. E no momento que a gente está em paz com a gente mesmo, o mundo pode começar a mudar. É isso que eu acredito e eu acho que dá certo. Tá? Então a gente vai mudando. Se não muda o mundo todo por completo de uma hora para outra, pelo menos muda, é minha experiência, muda o próximo, muda o vizinho, muda a pessoa com quem você vive, com quem você divide o teto, muda o seu patrão, porque você muda a vibração em relação a isso. Muda mesmo, com certeza.
Tá legal, Bruno, não esqueça do Rio, não. A Juliana está colocando aí a Biologia da Crença, ótimo livro para quem quiser, a Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Esse eu não conheço, Juliana. Mas valeu a dica aí, obrigado. E eu agradeço a todos vocês, de novo. A Silvana perguntando quando existe o trauma, deve se focar no trauma ou deixar os sintomas das doenças? Depende, Silvana, é melhor entrar no trauma, sem dúvida. É melhor entrar no trauma. Se o trauma for muito pesado, vai pelas beiradas. E as beiradas significa entrar nos sintomas. Mas sintomas muitas vezes só quer dizer paliativo. Então por isso tem que entrar no trauma. Mas se o trauma, de novo, repetindo, se o trauma for muito pesado, não tenha pressa. Não tenha pressa, vá comendo pelas beiradas que você chega lá. Tá? Exato, Silvínia fala isso de Portugal. A Silvínia fala de Portugal, que a realidade política é criada pela vibração do seu povo. Todos conseguimos mudar a nossa vibração. Lógico, a paz mundial começa em casa, de novo. Neise, Neise, você tá boa? Foi um prazer estar com você também de novo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Tá? Um prazer de novo. Gente, vai ficando por aqui então. Paz, amor, gratidão, como o Alfredo está falando. Vamos lá, gente. Eu desejo muita paz, muito amor, muita felicidade, muita saúde e, como eu sempre digo, muito bom humor para todos vocês.